Já o que me interessa mais hoje em dia é a segurança. Meus ouros, meu dinheiro escondido. Estes anos todos de luta, muita luta. E este retiro que eu posso garantir a quem precisa. Como estou garantindo este padre? Padre não, tenho que me acostumar. Beato Romano. Preciso arranjar uma batina para ele. Aquele camisolão azul dos beatos. Um cordão de São Francisco na cintura. Bigode, barba, cabelo comprido ele já tem. Memorial de Maria Moura. Uma autobiografia de Raquel de Queiroz e um microcosmos da sociedade brasileira. O Não Me Deixes, fazenda de propriedade da autora, da grande narradora Raquel de Queiroz, serve como parábola que vai habitar diversos universos de diversos romances da escritora Raquel de Queiroz. Cearense, nascida em 1910, aos 20 anos publica aquele que vai ser o principal romance da chamada problemática nordestina, o 15. Pensar numa mulher que aos 20 anos de idade, no sertão agreste do Ceará, produz a narrativa mais importante, a que se torna mais popular e que vai conduzi-la ao Rio de Janeiro e levá-la à Academia Brasileira de Letras. É a história não somente de uma obra da literatura, mas a história de uma personagem real deste Brasil. A Raquel de Queiroz é uma dramaturga antes de qualquer coisa. Nasceu convivendo com a tragédia da seca, a tragédia da fome, a tragédia das mortes coletivas. Então, os motivos que inspiram a literatura de Raquel é sempre uma tragédia. São sempre realidades. Bom, mas com o talento da narradora, da dramaturga, ela não deixa que esse microcosmos, o Não Me Deixes, sua fazenda de nascimento, e que até hoje existe, e pertenceu a ela até 2013, ano da sua morte, ela não deixa que esse universo minúsculo apequene a sua obra. Esse microcosmos, na verdade, vai ser um símbolo de análise e de observação para o Estado brasileiro. Como primeiro bloco da obra de Raquel de Queiroz, a gente pode pensar nesse seu veio dramatúrgico, né? Assim como Shakespeare, como essa de Queiroz, ela vai colocar questões inconciliáveis, como a igreja e o amor, de Shakespeare, como a igreja e o amor, de essa de Queiroz. Então ela toma o Beato Romano, um dos seus personagens centrais, para contar dessa inadaptação, dessa tragédia, dessa inadequação social, representada pela igreja e por um padre que é condenado por um crime de amor. De padre, é punido pela igreja, torna-se beato, mostrando o quão a sociedade caminha na contramão da sua pastora ou do seu pastor, que é a Igreja Católica Brasileira. E que é a Igreja Católica. Esse seria um núcleo do Memorial de Maria Moura. E o segundo bloco seria uma forma de pensar a constituição da sociedade brasileira. A tentativa de construir heróis e de tomar esses heróis como caminhos para uma sociedade. Bom, a sociedade brasileira é construída à margem. Esse é um mote geral. É uma sociedade anticivilizatória, anti-institucional, construída a partir de negociatas. Em primeiro lugar, pelo cangaço. Raquel confessa, e eu ouvi dela mesma, a história de que uma suposta cangaceira
que teria vivido nos anos de 1880, 1890, que assaltava residências, fazendas, ela, seu bando e sua família, e o que para ela teria inspirado o cangaço de Lampião. O cangaço de Lampião, como mito, vale muito mais para o Brasil, tem toda uma riqueza estética, mas também ideológica, do que o cangaço praticado nos dias de hoje. Então é uma sociedade que é construída a partir do exercício do poder pelos mais fortes, a partir de saques, de pilhagem, de enriquecimento ilícito, e isso acontecia já desde 1870, e aconteceu em 1938, e acontece hoje no Palácio da Alvorada, em Brasília, de forma muito temerária, quando o presidente Michel Temer recebe em seu gabinete para uma negociata escusa um empresário, talvez o mais importante empresário brasileiro. E ele negocia justamente nossos destinos, ele negocia os destinos do Brasil. E a gente compreende, e a literatura de Raquel de Queiroz nos faz compreender isso, que esta negociação não é um projeto público de nação, é um projeto público de governantes, de governo privado e de grupos empresariais privados. Ou seja, a nação nunca se constituiu institucionalmente e é feita, é tramada, não é projetada. Eu acho importante que a gente leia o romance de Raquel de Queiroz para a gente compreender isso. O cangaço efetivamente ainda é o modo de funcionar do Brasil. O terceiro núcleo seria o primeiro assunto do qual nós tratamos, a história de o Memorial de Maria Moura ser autobiográfico. Sim, nós afirmamos que sim. Isto nunca foi tocado pela crítica à obra de Raquel de Queiroz, mas a mocinha de Quixadá, no agreste cearense, no sertão agreste cearense, percebe logo cedo que o universo onde ela habita é patriarcal, é masculino, é uma sociedade regida por homens, por cabras, por feitores, pelo próprio pai. E ela resolve, através da literatura, da arte, junto com a irmã, ou junto à sua irmã, traçar um caminho para ela. E ela faz isso sem bandeiras feministas. Ela faz isso com o fôlego e a força que a artista e a mulher possuíam. E esse caminho vai levá-la à Academia Brasileira de Letras. Raquel é a primeira mulher a entrar na Academia Brasileira de Letras pelo reconhecimento da sua obra. Raquel está habituada a falar sobre mulheres fortes. Maria Moura é uma dessas mulheres fortes. Maria Moura é Raquel de Queiroz. Aquela que tenta empoderar-se e rasgar estradas, rodagens, palavras dela, até o Rio de Janeiro. Eu fico imaginando que a beata do padre, daquela mulher que pretende exercer poder e que exerce, poderia muito bem ser o projeto da Raquel. Ela precisaria do fardão, de uma batina nova, para voltar a ser uma pessoa legítima no mundo, para fazer com que o país, para além de Quixadá, pudesse ter legitimidade, legalidade. E ela buscou o caminho da arte, buscou o caminho da academia, buscou o caminho das instituições. E ela morreu certamente frustrada, porque o encontro dos cidadãos brasileiros com as instituições ainda está para acontecer. O Memorial de Maria Moura é um documento sobre o Estado brasileiro. Eu desejaria muito que ele tivesse
a significação de uma mera memória agora. Mas ele continua sendo o desejo de construção de um país, de uma cidade e outra, sim, de uma nova polis, de um novo povo, de uma nova gente. Sociedade construída a partir do cangaço, de forma marginal, sem civilidade, temerosa. Não digo fora, digo basta. Nós precisamos nos tornar entes públicos, não mais alvo de facas deste grande circo. Tá feio, né?